Temperatura na Mirante News. Vamos nessa! Trazendo agora a participação de Patrícia Santos dentro do ponto final de hoje. Fala, Patrícia! Bom dia. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes do Ponto Final. Uma ótima sexta-feira a todos. Sextou, né? Sextou com um dia ensolarado aqui na capital maranhense. Vamos nos preparar para um final de semana mais quente na Grande Ilha. Os termômetros devem atingir hoje os 31 graus durante o dia e à noite a temperatura marca os 23 aqui na sexta-feira. Já no final de semana, a gente vai ter o sábado ensolarado, sem registro de chuva. Volta a chover apenas no domingo. A chance é um pouco pequena, a possibilidade de uma chuva passageira, a chance aí de 35%. Em Caxias e Aldeias Altas, o tempo fica ensolarado também por toda esta sexta-feira, não chove. Já em Coelho Neto, Afonso Cunha e Duque Bacelar, o sol deve aparecer com algumas nuvens carregadas e aí vamos ter chance de chuva a qualquer momento com volume de água de apenas 5 milímetros. Chuva fraca nessa região. Nos municípios de Humberto de Campos, Santa Amaro e Primeira Cruz, as chuvas já ultrapassaram a média mensal para o mês, que seria 121 milímetros, e chegou aos 207 milímetros até hoje, dia 14 de junho. Para esta sexta-feira, para hoje, ainda vamos ter registro de chuva a qualquer hora do dia nesses locais. E aí a temperatura deve variar entre 24 e 32 graus. O tempo fica parecido também na região dos Cocais. Em Timbiras, Codó e Peritoró, o sol aparece com algumas nuvens e há possibilidade de chuva durante o dia e a noite. A máxima atinge hoje os 34 graus, e a mínima 23. E aí, durante o final de semana, mesmas condições para a região dos Cocais. Já em Magalhães de Almeida e São Bernardo, o sol deve predominar também durante toda esta sexta-feira, mas ainda teremos registro de chuva passageira nessas cidades, que não deve se estender por todo o dia. Hoje os termômetros marcam a máxima dos 35 graus e a mínima 22. Agora, Jorge, ontem eu trouxe aqui um alerta de baixa umidade do ar, E eu conversei com Alan Cerqueira, que ele é meteorologista da Universidade Estadual do Maranhão, e ele explicou um pouco pra gente como é que funciona essa baixa umidade do ar e se é normal nessa época do ano. A gente ainda está tendo registro de chuva, mas mesmo assim, a gente ainda está com a umidade do ar um pouco baixa. Ontem, 25 municípios do estado do Maranhão entraram em situação de alerta em algumas horas do dia, por causa dos baixos níveis de umidade do ar. E aí, segundo aquele aviso, do Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar variou entre 30% e 20%, o que não é normal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a faixa de umidade ideal para o organismo humano situa-se entre 40% e 70%. Então a gente vai ouvir agora o Alan Cerqueira, que explicou para a gente mais ou menos o que a gente deve fazer nessa época do ano, quando a gente tiver esses alertas. Vamos ouvir. As baixas umidades, elas estão relacionadas realmente à questão da escassez das chuvas, porém não só. Ao sul do Maranhão, ele sofre uma influência muito grande da região central do Brasil, que nas épocas secas, apresenta umidade relativa do ar extremamente baixa. Então, a gente já espera no início do período seco e durante o período seco mesmo, essa questão das baixas umidades. Por que da diferença da região litorânea, da região sul, A diferença entre a região litorânea e a região sul. A região litorânea, ela não acontece esse fenômeno porque ela recebe muita umidade do oceano. Já a parte central do Brasil, que inclui a influência assim, mais proeminente na região sul do Maranhão, não recebe, essa umidade não chega até lá, Então, nós temos essa diferença muito grande entre essas duas regiões. Essas umidades, abaixo de 20%, realmente são umidades preocupantes, Porque a partir de uma certa quantidade de umidade muito baixa, as pessoas começam a apresentar problemas de saúde, respiratórios principalmente.
né? Então, essa questão do ressecamento da mucosa nasal é um problema sério. Pode causar sangramento, esse tipo de coisa. Os lábios têm a tendência de rachar por conta da umidade. Então, no caso da região sul do Maranhão, é muito importante, por exemplo, que as pessoas tenham umidificadores em casa, né? E muitas vezes acontece uma situação em que, por conta do calor, as pessoas usam ar-condicionado. Mas aí o ar-condicionado ela tem essa questão de, além de baixar a temperatura, tirar a umidade do ar. Ou seja, você tem uma situação em que você já tem uma umidade relativa do ar baixa, associado à questão do uso do ar-condicionado, tende a baixar muito. Então, sempre se recomenda, né? Inclusive é uma recomendação da Organização da Saúde, né? Mundial da Saúde, a OMM, que é que se use umidificadores, né? Quando você estiver usando ar-condicionado numa região dessa que sofre, né, influência dessa questão do clima mais seco. Então, na verdade, esses alertas eles servem mais para a gente verificar essa questão das umidades abaixo. Passa a ser perigoso, né, quando as umidades abaixam de 20%. Então, essa é uma situação que isso acontece realmente no período seco no sul do Maranhão, e é bom lembrar que climatologicamente maio, junho, né, maio e junho, né, são meses ainda de transição. O período seco mesmo lá no sul do Maranhão começa em julho, né? Julho já começa período seco mesmo, né? Mas apesar de ser climatologicamente a transição, mas você já tem as características do período seco. Então é de se esperar que as umidades fiquem aí nessa questão, variando aí em torno de 30% a abaixo de 20%. É bastante comum que aconteça mesmo nessa época do ano. Pois é, então tá aí, Jorge. Aí vem a explicação técnica, né? Segundo o Alan, a gente ainda vai ter mais alertas como esse ao longo dos próximos meses. A gente tá entrando agora num clima mais seco, as chuvas estão dando uma diminuída, então é bastante comum esses alertas agora para a região, principalmente para a região sul aqui do estado. Então é sempre bom lembrar, bebam bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas do dia, exposição ao sol, né, principalmente ali meio-dia, 1h da tarde, que é onde o sol fica, que é quando o sol fica mais quente. Então, sempre bom a gente estar tendo esses cuidados, Jorge. Ok, tá bom. Valeu, obrigado, Patrícia.